hoje chegou o grande dia da gente fazer um vídeo que a gente estava muito tempo querendo fazer, mas infelizmente não estava dando, né? E o que é basicamente um vídeo onde a gente vai contar histórias assustadoras, histórias de terror. Esse vídeo combina mais pro Halloween, né? Mas... não é Halloween ainda, mas né, pra entrar num clima meio tenso. Davi tá muito no clima. E a gente saber um pouco mais, com mais detalhes, as histórias que cada um tem aqui pra contar. O seu não, acho que não tem, né? Mas aqui... Eu não tenho uma história exatamente precisa, mas eu vou contar uma história que eu conheci na internet. O Davi sabe qual é, mas eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês entenderem, que essa história é sinistra. Eu já ouvi coisas estranhas, já vi também coisas estranhas, então vou botar tudo, relatando tudo aqui nesse vídeo. Então, ó, deixa o like, se inscreve se vocês gostam de vídeos nesse Se inscreva no meu canal também, na minha Ajudar Força. É isso, E nos Instagrams também. Então segue os canais parceiros, segue a gente também no Instagram. E, mano, puxa a vinheta, bota uma música aí, tem isso aí, bora entrar no clima e relatar as nossas histórias que a gente tem pra contar. Então, Let's bora go! lá. Bom, galera, então vamos começar. Eu vou começar falando algumas histórias aqui, porque algumas até conectam com algumas coisas que meu irmão também tem pra contar. Sim. Né? Porque, tipo assim, antes dessa casa aqui que a gente tá agora, a gente morou um tempinho bem pequeno, poucos meses, numa outra casa no bairro vizinho. Mas aqui nesse bairro a gente morou numa casa de aluguel. E essa casa, tipo, aconteceu muitas coisas estranhas. Foi lá que... Inclusive até a história do Davi foi lá, né, Davi? Foi uma casa meio estranha, tipo, eu já ouvi coisas, já vi coisas estranhas e até... Eu já vou ser sincero aqui, eu já vou ir direto ao assunto, mano. Eu literalmente, possivelmente, entre aspas, pude ter visto o meu avô, que eu nunca nem vi na minha vida, galera. Porque, Sim. tipo assim, a minha mãe, o pai dela, no caso, que é o meu avô, ele simplesmente faleceu, né? Eu esqueci o... Mas enfim, basicamente é isso. Ele faleceu no dia que minha mãe estava fazendo 7 anos de idade, ou seja, eu literalmente nem conheci, ele morreu... muitos anos antes do meu irmão, das minhas irmãs mais velhas nascerem, e eu principalmente, né, que eu sou o mais novo. E basicamente eu falei um pouco mais pra minha mãe, né, sobre uma aparição que eu vi de um homem olhando pra mim, nesse sofá mesmo, nesse sofá dele. Exatamente nesse sofá. Já tinha ele, e basicamente, e era bem aqui onde eu estou nesse momento. Sim. Pode tentar imitar? Imita. Então, tipo assim, eu tava no outro sofá, só que o sofá na época era pra lá. Aí tinha tipo um homem, tipo me apreciando. Observando. Tipo, me olhando. Observando, é. Peraí. Nesse lado do sofá? Aí onde você tá? Exatamente aí. Não sei se é coisa da minha cabeça ou pode ter sido algo mesmo, né? Tá ouvindo? Tipo tá lá. Tô ouvindo. Ah, não, tava assistindo televisão, né? O sofá ele ficava pra cá mais ou menos, né? Que eu tava, que era outro sofá. E basicamente eu, depois disso, né? Depois que eu vi esse homem, basicamente olhando pra mim, eu falei um pouco mais sobre minha mãe, que eu achei uma coisa, eu vi uma coisa estranha e tal, eu saí correndo pro meu quarto, Sim. né? Com medo e tal, tranquei a porta e tudo. Por falar que o fantasma atravessa a porta, mas mesmo assim eu tranquei. Mas enfim, basicamente eu falei com detalhes, né? Como que era a pessoa, porque era um homem, né? E minha mãe, eu fui falando detalhe por detalhe e minha mãe falou que poderia ser o meu avô. Aí foi que eu fui falando outros detalhes aí, né? Tem uma foto Cor dos olhos, cabelo menorzinho, né? Tipo, quase calvo, mas não tanto, né? Tipo, um cabelo baixo. E basicamente é isso, né? Roupa verde e tal. Inclusive ela falou que ele tinha uma roupa verde que ele usava direto, sei lá, tipo, ele tava com saudade de alguém, queria, sei lá, visitar. me ver, que ele nunca me viu, né? Sei lá, não sei. Meio que resumindo, foi só uma aparição que Gustavo... Eu vou dar um barulho, não. Enfim. E nesse mesmo dia, algumas horas antes, de eu ter visto possivelmente o meu avô, né, que eu nunca conheci, eu ouvi um barulho também, mano. Onde? Eu escutei 2 gritos, mano. Tô mentindo não, viado. Eu ouvi Onde é isso? de novo aquele barulho. Bom, galera, a gente ouviu alguns barulhos estranhos na rua, né, passos e tal. E basicamente a gente foi ver, mas eu acho que era só uma pessoa mesmo que passou, né? Passou um caminhão também, buzinou, então com certeza ele cumprimentou alguém ali e passou, né? Mas a gente ouviu passos mesmo, mas enfim, continuando a história, no mesmo dia que eu vi possivelmente o meu avô, né? Algumas horas antes, né? Algumas horas antes, né? Atrás não, antes, no caso, enfim. Basicamente eu ouvi alguém aqui, ó, nesse ouvido aqui. Nossa, isso é sinistro. Inclusive ele estava nem ligando. Mas é isso, basicamente eu ouvi alguém falando atrás do meu ouvido, desse mesmo aqui, do ouvido. Ele falou, vai dormir, mano. E era uma voz grossa, tipo, a voz parecia, ou do meu pai e do meu irmão. Tu acha que é meio parecida do meu pai com o do meu irmão, a voz? Não. Mais ou menos.
É uma voz grossa. Tenta imitar, Gustavo. Só tenta imitar aí. Tenta imitar. Eu só ouvi um vai dormir. Parecia meu pai. Ou parecia meu irmão, que o meu irmão ele também tem uma voz meio parecida. Velho, eu saía da casa no dia seguinte, sério. Basicamente eu tava acordado, né, assistindo YouTube, né, TV Smart, tá, enfim. Fui beber um copo d'água na cozinha, e aí eu ouvi essa voz aí, achei normal, né, achava que era meu pai, achava que era meu irmão. E bastante quando eu olho pra trás, literalmente não tem ninguém, tá, não tem ninguém. E tipo, inclusive tem um caminhão aí de novo, mas enfim. Basicamente, o pessoal fala que quando tem essas coisas assim, tipo, vai dormir, é porque tem alguma coisa que quer tirar você dali. É meio que um espírito que quer te proteger, né? Te proteger, mano. Tipo, não vai dormir, mano. E aí que encaixa um pouco mais a história do Davi. Porque ali na cozinha tinha uma grade, tinha uma casa praticamente colada na nossa casa, que era uma casinha um pouco menor, né? Que o povo chama de barracão aqui em Minas. E basicamente tinha uma gradezinha lá. Né? E só que aí deixa o Davi. Tinha um corredor, que era a parte da garagem, onde cabia vários carros. E nesse corredor, acho que um mês mais ou menos antes, a minha irmã estava de noite estendendo roupas no varal. E quando estava voltando para a porta da cozinha, lembra da casa lá onde a gente morava? Quando ela estava voltando, né, tava tudo escuro no corredor, em frente a esse barracão que é onde a história do Davi acontece. Basicamente ela viu tipo uma mulher vagando. Ela disse mais ou menos assim, era um vulto meio que flutuando e passando assim. Ela conseguiu distinguir a silhueta. Vagando assim, ó. Não parecia que ela tava dando passo, parecia que ela tava tipo flutuando e andando. Nossa. Dá até um arrepio, mano. Cara, não dá pra ver aqui, velho. Eu tô sentindo um negócio estranho, não sei porque, eu não sei se é as histórias, mas enfim. E basicamente ela viu esse espírito, e esse espírito era num corredor que tinha, né, um corredor que formava um L, e era em frente a esse barracão, né, onde acontece a história do Davi. E aí nesse mesmo dia, o meu irmão, ele vai falar uma coisinha aí que também aconteceu com ele nesse mesmo dia. Eu conto, antes de contar a história que eu vou contar. Mas então, vamos passar pro Davi então, porque aí... Eu tava na casa do Gustavo. Nesse mesmo dia. Não, E também... No Natal. Era no Natal, E também tava a prima dele, a Alice. Sim. Eu e o Gustavo, enquanto o Dudu e a Alice estavam conversando, eu e o Gustavo, a gente tava assaltando os morangos do bolo. Então, eu fiquei com sede e pedi pro Gustavo ir comigo até a cozinha. Porém, ele ficou atrás de uma virada que dá na cozinha. Ele ficou de um canto que ele não conseguia ver a cozinha, né? Exatamente. Isso. Tem duas entradas pra cozinha. A da frente, que fica pela copa e pela sala. Então a gente foi pela copa. Até que eu fui beber água. E do nada, eu olhei pra grade que separa esse casa do Gustavo com o barracão. É o que o Gustavo tinha falado. E do nada, eu olhei pra cima e vi uma luz branca bem forte, como se fosse uma mulher tentando atravessar. Era tipo uma luz que formava o rosto, né? Não, era como um corpo tentando passar pra casa do Gustavo. Aí tinha umas garras assim, pendurado. Aí no mesmo momento que eu olhei pra ela e ela me olhou, eu saí correndo. Eu só vi o Gustavo sendo atropelado por mim pelo o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Galera, eu lembro que ele falou que viu um negócio aí, mano, tipo... Como é que foi mais ou menos, Davi? Você lembra? Tipo, o que você disse exatamente? Uma coisa... Eu senti como se aquele negócio olhasse dentro do meu olho. Nossa. Depois disso, eu só deitei do lado da Alice e do Gustavo, mas eles ainda quiseram gravar, mesmo comigo pedindo, eu não quero, mas eles continuaram. Tipo, a gente queria meio que olhar lá. Aí, depois de um certo tempo, eu comecei a perder o medo. Dessas coisas, assim? Não, eu comecei a, tipo assim, pensar, deve ter sido alguma coisa na minha cabeça. Pode ter sido, né? Que nem do Gustavo também, ele pode ter visto. Agora eu não contei pra ninguém. Ih, rapaz. Eu cheguei a rever essa coisa, não essa coisa, eu cheguei a rever o brilho dela. Quando o Gustavo foi fazer o brigadeiro de panela. Eu só lembro que eu tinha que voltar depois da aparição pra assim, apagar a luz da árvore de Natal, porque eu tinha deixado na tomada. Foi mais tarde. Então, Davi, então finaliza aí. É verdade. Quê? A Alice, ela foi comigo. Tá. Vai, Davi, então finaliza. Eu vou lá, né, vou comer, vou tentar esquecer. E do nada eu vi um clarão branco passando lá da Alice e do Gustavo. Só que atrás da janela. Depois disso eu tinha certeza que era a mesma coisa, né? Que era a mesma coisa. Então... Eu nunca fiquei tão assustado na minha vida quanto aquele dia. Nossa. Basicamente, em frente a esse barracão onde ele viu essa coisa, foi onde a minha irmã viu, né, aquele vulto, aquela meio mulher, que... E você também viu a mulher. Ou seja, podemos dizer que é a mesma coisa. Foi a mesma coisa que a minha irmã viu. Então, tipo, basicamente muitas coisas se encaixam, né? Tipo, essa história, né? Os dois viram a mulher e eu, por exemplo, né? Ouvi uma energia positiva que ele mandando ir proteger, sei lá. E ainda vi um familiar, possivelmente um familiar
meu, né, um parente que eu nunca conhecia assim pessoalmente, mas né, espiritualmente, podemos dizer assim, ele queria me proteger. Ou então te de visitar. alguma coisa negativa e etc. E agora meu irmão vai contar uma outra coisa. O Samuel não vai contar, mas... Ele não tem alguns relatos. Mas o meu irmão ele tem uma coisa rapidinha pra falar pra vocês, que também tem a ver com esse barracão essas coisas. que ficava do lado da nossa antiga casa, onde apareceu essa coisa. Ah, e mostra a hora também, inclusive. Que a galera acha que é fake, mano. 3h34 da manhã. Dá pra ver? Dá sim. Então, vamos. Agora meu irmão vai. Bom, pessoal, então, aqui eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, mas é só pra dar esse clima mesmo, porque assim... Não, primeiro começa pelo som. Sim, Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, não foi exatamente, acho que, algo sobrenatural, mas meio que eu tô achando que se encaixa com o que Gustavo viu, o que nossa irmã viu. Então, vamos lá. No mesmo dia, nossa irmã viu isso que o Gustavo falou, o vulto passando assim, lá no corredor, em forma de L. Eu tive um sonho muito estranho, cara. Eu posso explicar? Eu tava meio que sendo perseguido. Eu acho que era por um senhor de idade, meio barbudo, com óculos. Não, barbudo não, com bigode. E aí teve uma hora nesse sonho, pesadelo, que eu simplesmente fui pra cima dele, meio que gritando assim. E aí, do nada eu acordei, exatamente na hora. Pode ter sido só um sonho estranho, mas assim, sendo que foi no mesmo dia, sabe? Entendeu? Aí por isso que eu achei meio estranho. Basicamente o que aconteceu comigo é isso. É curta, mas até que encaixa. Tá, mas então agora eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, mas essa história... Eu tô achando que essa história tem um fundo de verdade, o Davi, acho que ele também sente isso, que essa história acho que tem um fundo de verdade, que ela tem uma prova, que acho que ele vai deixar vocês aí de cabelo em pé. Pois bem, não me perguntem se essa história é real, porque não tem como saber. Mas eu vou logo direto ao ponto, vou ser direto. Era uma vez um cara, vamos chamar de Davi, vamos chamar de Davi. Essa história provavelmente se passa no Japão, mas eu vou adaptar os nomes. O Davi teve uma parente, uma mulher que morreu. E essa mulher deixou uma filha, chamada Giovanna. O nome não é esse, mas eu vou fingir. A Giovanna, ela foi dada para ser cuidada pra tia, que era a irmã da parente que morreu. Só que o comportamento da Giovanna, cara, era muito estranho, porque ela não conseguia ficar sozinha. Se ela ficasse sozinha, ela começava a ficar nervosa, chorava, ficava tremendo assim. E aí então teve um dia que a tia do Davi precisou viajar, e ela deixou a Giovanna pro Davi cuidar. Aí então o Davi percebeu que enquanto a tia estava viajando, ele percebeu que esse comportamento estranho da Giovanna, que ela não gostava de ficar sozinha, que ela ficava chorando se alguém saísse e deixasse ela sozinha. E o Davi então, de presente, meio que ele ia comprar uma câmera nova e ele deixou a antiga com a Giovanna. E a Giovanna foi lá tirando as fotos de coisas aleatórias, fotos que uma criança tiraria. Aí então, teve uma noite, desse tempo, que o Davi foi dormir. E aí quando ele contou uma história pra Giovanna, ela dormiu. E aí antes dele dormir, ele olhou pra ela. Ela sempre carregava um ursinho de pelúcia. E a perna desse ursinho era queimada. Então o Davi dormiu, ele começou a pensar sobre isso. Só que aí no meio da noite, ele acorda, a Giovanna tá do lado dele, tremendo, chorando assim, pálida. Aí ele pergunta: "O que foi, Giovanna?" Aí a Giovanna, ela fala literalmente isso que eu lembro na história: "A mulher escura quer me pegar." E aí o Davi pergunta: "Quem que é?" E aí ela responde de novo: "A mulher escura." E aí então o Davi olha e: "Não, deve ser coisa da sua cabeça." Só que a Giovanna ainda não esquece isso. Ele consegue depois fazer ela dormir de novo. Passa um tempo, a tia volta e volta a cuidar da Giovanna de novo. Ela agradece o Davi por ter cuidado dela. E aí então a Giovanna vai lá brincar com a câmera de volta lá no jardim. Enquanto isso, o Davi decide perguntar pra tia: teve a negócio lá da mãe da Giovanna, como foi que ela morreu? E aí então a tia explicou que na verdade a mãe da Giovanna era uma mulher meio perturbada, ela era meio estranha, ela morreu se suicidando. Ela pegou gasolina, jogou sobre si mesma e tacou fogo. E aí então, só que o problema é que a Giovanna não sabe que a mãe dela morreu. Ela acha que ela tá viajando, igual a tia dela fez. E aí que agora começa a pegar. Porque alguns dias depois, a Giovanna morre. Sim, do nada. Mas assim, o que o Davi ficou sabendo, foi assim: a tia ela deixou
ela queria mudar o comportamento da Giovanna. Deixou ela dormindo num quarto, quieta, e embora ela ficasse gritando, pedindo pra não ficar sozinha, a tia foi lá, trancou a porta. Na manhã seguinte, quando ela foi abrir a porta e encontrou a Giovanna pálida, morta na cama. É exatamente isso. Foi aí que depois de alguns dias, mas depois, a tia agradeceu pelo Davi, né, pelo que ele fez as coisas lá. E a câmera que o Davi tinha dado pra Giovanna, ela deu de volta, ó, aqui ó, a câmera que ela não vai usar mais, né. Foi aí então que o Davi decidiu guardar a câmera, não queria jogar fora, pra ter alguma coisa pra se lembrar da Giovanna. Aí ele foi olhando as fotos lá, que ela tinha tirado, foto de comida, doces, animais. E ele chega na última foto. Quando ele chega na última foto, ele meio que dá aquilo, meio que ele entende exatamente o que aconteceu. Quando ele vai olhar a data da foto, foi exatamente na noite em que a Giovanna morreu. E a última imagem que a Giovanna tirou é essa. Bom, galera, então tá aí, né? A gente contou as nossas histórias, o não teve nenhum, mas... Enfim, né? Basicamente a gente pode fazer um vídeo assim de breve também. A gente sentiu um também. clima meio estranho aqui, né? Tipo... Quando tava contando. Alguns barulhinhos na rua e tal, mas... Tá aí as histórias, né? Histórias meio estranhas, né? Não, muito estranho, né? Basicamente... Enfim, né? Eu não sei o que eu comento, mas assim... Tipo, ficou um clima estranho aqui, não ficou? Ficou, não, fiquei. A gente não pode afirmar que as histórias são verdadeiras. Quer dizer, não é exatamente verdadeiras, podem... Mano, pode ser coisa na nossa cabeça, pode ser... O que a gente contou aqui, ó, que a gente presenciou e sabe que é verdade. Não, a história que eu contei não foi, assim, o que eu sonhei, assim, não sei se... No caso, então, eu e o Gustavo. Que a história que eu contei mesmo, a história é só da internet. Mas esse vídeo é com o intuito de interagir com vocês. Contar, partilhar, Dar relatos, essas coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aí, né, basicamente um clima ficou meio estranho aqui, não sei como que a gente vai dormir, Mas só pra quebrar esse clima frio, a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida é o roubar. Enfim, pelo menos tirou um sorriso. Pelo menos tirou um riso da minha boca. Mas enfim, então é isso pro vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve nos canais parceiros, nos segue no Instagram também. E é isso, né, galera? Enfim, não sei nem o que eu vou mais comentar, tô meio arrepiado só aqui. deu um showzinho. E é isso, né? É o clima, mano, é o clima do vídeo. Então é isso, tamo junto, valeu, é nóis e...